A vantagem é que esse paciente ele vai trabalhar a partir de um olhar multidisciplinar, né? E é importante a gente tomar também esse cuidado porque nós precisamos, para ter uma equipe multidisciplinar, onde você possa, ou até mesmo interdisciplinar, né? Eu vou explicar para vocês a diferença. É que esse paciente ele precisa ter a concordância, né? Entre você compartilhar essas informações com outro profissional que, por exemplo, ele atua nesse momento, né? Então, por exemplo, vou trabalhar com o encaminhamento de um médico, um psiquiatra, ok, então você pode dar esse feedback pro médico psiquiatra a partir da confirmação e concordância do seu paciente, para que ele possa realmente continuar se desenvolvendo, porque você tem contato com esse paciente muito mais assíduo, ou possivelmente, que é o indicado, uma sessão por semana, principalmente no início do processo terapêutico. Então, você tem muito mais informações, dados sobre a relevância da atuação medicamentosa, da terapia medicamentosa que esse paciente vem fazendo. A partir daí, então, você realmente pode ajudar o seu paciente e também ajudar um outro profissional e também ser ajudado por esse profissional. Então, você tem um movimento aí de confirmação. Vou explicar para vocês brevemente a diferença entre multidisciplinar e interdisciplinar. Multidisciplinar são como se fosse o que eu estou fazendo aqui com a minha mão, são várias ciências em que uma compartilha com a outra a possibilidade de desenvolvimento de informação, de dados, em que os nossos pacientes podem receber. Então, eu compartilho com o médico compartilha comigo, eu compartilho com um profissional, quem sabe um terapeuta, um coaching, esse coach compartilha comigo, eu compartilho com um preparador físico ou né, um professor de educação física que atua junto com ele. Então, é multidisciplinar. Dito isso, então, nós precisamos compreender o outro lado aí, né? Porque realmente eu vejo muito mais vantagem quando a gente tem esse caminhamento desse paciente a partir de um outro profissional, a partir do movimento de entendimento que esse paciente ele pode e ele deve ter um auxílio de outros profissionais, e isso tem uma vantagem muito grande, até mesmo se esse paciente fala, não, eu não quero que você tenha contato com o meu psiquiatra, o meu preparador físico, né, o meu professor, e tá tudo bem, não tem problema, é, você pode seguir esse movimento aí, em que a gente pode desenvolver esse paciente através dessas demandas, dessas possibilidades. Agora, quando esse encaminhamento ele vem de um familiar, tá? Nós precisamos tomar um cuidado bem claro, tá? Quando esse encaminhamento ele vem de um familiar, isso possivelmente vem através de uma queixa que ou familiar tem, ou até mesmo o nosso paciente. E aqui já começa um ponto de alerta muito importante, tá? Porque às vezes o que é problema para o meu paciente não é problema para esse familiar. E o que é problema para esse familiar, às vezes não é o que leva esse paciente à busca dessa terapia, tá? Então é muito importante vocês terem essa clareza, porque realmente quando o encaminhamento vem do familiar, nós temos um dos obstáculos bem claros aqui, é realmente essa divergência, né? Um primeiro obstáculo aí, essa divergência. O casal ele vem, vamos supor que a mulher ela, ela, ela insistiu, né? Por umas mulheres são mais permissivas a essa procura de ajuda na maioria dos casos, né? Elas se permitem mais ao processo e elas costumam encaminhar o marido depois de um tempo. Só que muitas vezes essa divergência de queixa é um obstáculo muito grande, né? Então é um obstáculo que, se a gente não tomar cuidado, a gente daqui a pouco vai estar atendendo realmente a queixa do familiar e não a queixa que nós devemos atender, que é o do nosso paciente. Então, vou complementar esse exemplo aqui. Eu já passei por essas situações, elas são bem desgastantes para nós terapeutas, mas é importante a gente ter essa consciência, e por isso eu escolhi essa aula, porque foi um tema realmente que eu acabei vivenciando, né, várias vezes, e essa semana também acabou acontecendo, tá? Isso é bem interessante da gente pensar, porque vocês, terapeutas, devem estar realmente muito municiados com a ética, tá? Que nesses casos, talvez venha com a questão do limite, tá? Vou fazer um adendo aqui sobre esse limite,
porque, por exemplo, com crianças e adolescentes, nós precisamos trabalhar bastante com os pais. A não ser algum dado ou outro que é importante da gente entender, compartilhar, ou melhor dizendo, não compartilhar, em criança e adolescente, às vezes a gente faz mais o processo terapêutico com o familiar do que com a criança, né? Porque ela é um reflexo ali do que ela acaba vivenciando. Então, é muito importante vocês terem essa consciência desses limites éticos, né? Então, vou recapitular uma das primeiras aulas do curso, quando a gente fala de ética, sobre quebra de sigilo, que ela só deve acontecer em duas circunstâncias: a pessoa ela fazer mal para si própria, colocar a vida de si própria em risco com ideações ou até mesmo com planejamento suicida, ou até mesmo colocar a vida de uma outra pessoa em risco. Então, são esses dois pontos que a gente quebra esse sigilo e talvez abre um parêntese para poder realmente contactar esse familiar que encaminhou ou algum número que nós temos desde a anamnese de algum ente querido, de algum familiar que faça parte aí, que possa ajudar a gente em uma dessas duas circunstâncias.